Olá, está começando mais um Cenários. Hoje nós vamos conversar com a Mônica Arruda sobre empreendedorismo feminino, como as mulheres estão impulsionando a inovação, a geração de renda e a transformação social no país. A Mônica é graduada em administração de empresas pela UFC, tem pós-graduação em gestão de pequenos negócios e gestão estratégica do varejo, e atualmente ela está como gerente de cultura empreendedora do Sebrae Ceará e também coordena o programa Sebrae Delas, que cuida do empreendedorismo feminino. Tudo bom, Mônica? Seja bem-vinda aos Cenários. Tudo bom? Como vai? Vamos bem, Mônica, vamos começar aqui. Eu gostaria de começar aqui esses cenários perguntando para ti como que você enxerga o atual momento do empreendedorismo feminino aqui no Brasil. O empreendedorismo feminino ele tem tido um crescimento não só numérico, mas de importância no cenário brasileiro. As mulheres, há algum tempo, elas vêm ocupando diversos espaços profissionais, pessoais, várias conquistas, né, da mulher em assumir diversas atividades que antes ela não assumia ou não era visto como atividade feminina, e não é diferente na área do empreendedorismo, onde as mulheres elas têm despontado como líderes, como mulheres que buscam oportunidade de negócio, seja para ter uma renda própria, mas também para realizar sonhos e contribuir no cenário econômico do Brasil. E o que é que tem impulsionado esse crescimento de negócios liderados por mulheres nos últimos anos? Porque a gente tem visto que, ultimamente, a quantidade de mulheres empreendedoras aumentou muito. Então, o que é que impulsionou esse crescimento? Tem vários fatores, né? Tem se estudado aí até que é um fenômeno, então, às vezes, de mudança cultural, né? De mudança da percepção da mulher como ela sendo possível ela atuar em diversas áreas, né? Como eu falei, a mulher ela passou a ser mais escolarizada, a mulher hoje ela tem mais, inclusive nos estudos de empreendedorismo feminino, as mulheres empreendedoras elas têm mais tempo de estudo do que os homens. Então, o fato da mulher ela estar se preparando mais, estudando, entrando em cursos superiores, tendo mais oportunidades, ela começa a vislumbrar também oportunidades, né? Outras alternativas de negócios. E a questão cultural que foi se quebrando, aquela questão da mulher somente do lar, a mulher somente para o cuidado da casa, e a mulher no mercado de trabalho assumindo posições de liderança diversas, ela começou também a migrar para o lado empreendedor, né? Ela ter o próprio negócio, ela liderar uma atividade própria, ou como autônoma, ou como empresária, né? Dona de negócio, com empregados, com vários, né, setores. Então, isso foi crescendo e a mulher foi vendo que é capaz, que ela poderia atingir esse potencial pleno que ela tem. Mesmo com esse aumento das mulheres no empreendedorismo, né, com o número de mulheres no empreendedorismo, a gente vê também que a mulher ainda enfrenta mais desafios do que os homens, né? E aí eu queria que você falasse para a gente, Mônica, quais são os principais desafios que as mulheres ainda enfrentam para empreender aqui no Brasil. Existe ainda a questão que é estudada, que é falada, né, e que a gente constata na vida real, que é o que é a chamada economia do cuidado. Então, muitas mulheres, elas têm que dar conta, a maioria das mulheres tem que dar conta de várias jornadas. Tem que dar conta do negócio, mas tem que dar conta de filhos, casa, família, pais idosos. Então, isso ficou muito patente na pandemia, né? Quando muitas mulheres tiveram que até que deixar o negócio de lado para cuidar dos seus familiares. E esse papel continuou nas mãos das mulheres, né? Os homens não assumiram totalmente, não devidamente essa lacuna. Então, a mulher ela tem a jornada do trabalho, a jornada do negócio, mas também precisa se dedicar, não pode, né? Então, essa jornada dupla, tripla, exige dela um desafio maior. E tem também as barreiras culturais ainda, resquício do machismo, né, de achar que algumas atividades não são para mulheres empreendedoras, que a mulher ela está no ambiente de negócio, um ambiente muito masculino,
e às vezes não é bem vista, às vezes, né, não é bem aceita, ela às vezes não tem. Ela tem também o desafio interno, que é aquelas crenças limitantes, que ela acha que não é capaz, que ela acha que não vai ser ouvida, que ela acha que não vai ter voz no ambiente muito de negócio, ou que só tenha homens. Então, essas são barreiras culturais, de crenças da própria mulher, né, sociais também, que ainda estão sendo quebradas. Então, por isso que ainda existem esses desafios que são citados. Ela, por exemplo, entrar no banco e buscar um financiamento. Ainda existem barreiras, né, dentro, né, para determinadas, inclusive de classe social menos favorecida, dela chegar, né, de negociar com o gerente, de mostrar credibilidade e ser aceita e conseguir obter um crédito, por exemplo. Então, existe esse tipo de barreira ainda, felizmente, mas que aos poucos a gente espera que seja quebrado. Além desses desafios, tem também a questão da informalidade, né, Mônica? E aí eu queria que você falasse para a gente como que a informalidade impacta os negócios femininos e o crescimento também dessas iniciativas. A informalidade vem muito da questão do empreendedorismo por necessidade, que é aquela mulher que empreende casa, que ela começa uma atividade muito por necessidade de uma renda imediata, porque ela é a chefe de família, porque ela tem que manter, né, aquele padrão, às vezes tem um relacionamento abusivo, às vezes é abandonada, né, com filhos, ela precisa dar conta daquela família. Então, esses casos que a gente chama de empreendedorismo por necessidade, onde ela precisa dar uma renda imediata, muitas vezes inicia dessa forma informal. Mas qual é o desafio? É transformar esse negócio por necessidade em oportunidade, para que ele possa crescer, possa se estruturar, possa ter um aumento de renda, porque senão, na primeira dificuldade, esse negócio ele tende a acabar. Né? Existe estatística que diz que a mortalidade dos negócios que abrem dessa forma, que ficam nessa informalidade, ele tem um risco muito grande, né? De fiscalização, de perder, né? De ter. Ela não consegue crescer porque ela não consegue tirar a nota fiscal, ela não consegue ter uma conta, ela não consegue vender com cartão de crédito. Então, tem várias barreiras que a informalidade vai dificultar. E se ela adoece, ela não é respaldada por uma previdência social e ela não consegue trabalhar, então a informalidade também não favorece. Então a questão da informalidade, ela pode, né, no início, como esse negócio por necessidade, ainda consegue sobreviver, mas logo ela precisa galgar um outro momento. Complicado, né? É, e quais setores da economia estão sendo mais movimentados por mulheres empreendedoras? Quais são os segmentos que têm mais mulheres empreendendo? Se destaca muito a área de serviços em geral, principalmente a área de beleza, bem-estar, né? Então, tem muitas mulheres, porque parte muitas vezes de uma habilidade pessoal que ela tem, né? Seja artesanato, seja culinária, seja área de beleza. Então, são setores que têm uma entrada muito forte das mulheres, pela identificação, né? Pelas vezes por uma habilidade que ela consegue ter mais rápido, né? De entrada. Então, tem na área de beleza e estética é muito comum, área de moda, acessórios, na área de serviços em geral, às vezes turismo, na área de alimentação, na área, né, de alimentação fora do lar, na área de gastronomia, alimentos e bebidas. Então, são os setores que têm uma maior concentração. Mas já temos hoje mulheres que têm startups, mulheres na área de tecnologia, mulheres na área de construção civil, né? Então, as mulheres estão entrando em diversas áreas que antes se dizia masculinas. Hoje nós temos mulheres no agro despontando muito forte. Você vai participa aí junto com a Federação de Agricultura de eventos só com mulheres na área do agro, que antes era um segmento totalmente masculino. E hoje nós temos mulheres que lideram fazendas, lideram propriedades, e, né, estão aí na área da fruticultura e que na área do mel, apicultura, então no interior como um todo a gente tem tido essa satisfação de ver as mulheres do campo também entrando. Era uma área que praticamente não se falava.
e hoje, né, está crescendo. Nossa, muito bacana saber disso, porque é como você falou, né? Antigamente eram áreas dominadas, né? Exclusivamente masculinas. E hoje a gente está vendo aí uma quebra de, vamos dizer assim, uma quebra de paradigma, né? Que hoje a mulher é aquela frase, né? O lugar da mulher é onde ela quiser, não é isso, Mônica? E tem a que vai suceder os negócios dos pais, que antes eram os homens, os filhos homens que sucediam. Hoje nós vemos muitas mulheres sucessoras. Principalmente na área do agro acontece muito. Ela vai fazer queijo, ela vai fazer a parte de laticínios, ela faz o doce, então aquela propriedade que subsistia só daquela primeira produção, ela passa a ter outro tipo de negócio. E na área urbana mesmo, no comércio, na indústria, nós vemos as filhas mulheres assumindo os negócios e começando a empreender também. Muito bem. E que tipo de transformação social os negócios liderados por mulheres estão promovendo em suas comunidades? Tem uma máxima também que diz que a mulher, quando ela abre um negócio, ou quando ela lidera um negócio, ela impacta não só a vida dela, mas a vida de quem está em torno, né? Porque a mulher, ela tem essa questão de congregar pessoas, de trazer pessoas para trabalhar com ela na equipe. Às vezes ela não tem pessoas com funcionários, uma equipe grande, uma pequena empresa, uma microempresa, mas a mulher ela tem uma característica de gostar de trabalhar em rede, em grupos, em associações. Então, existem Aquele muitos instinto grupos, acolhedor, né? exato, existem muitos grupos de mulheres empreendedoras. A mulher dificilmente ela empreende só. Ela geralmente ela participa de algum grupo, de alguma associação, de alguma entidade, né, de uma cooperativa. Então, essa forma ela faz com que o impacto social de uma mulher que empreende, ela também se expande. Outra coisa que se ouve muito, que a gente vê muito, é que a mulher, ela, quando ela começa a ter uma renda, ela investe na família, ela investe na casa, ela investe, né? E às vezes o homem, às vezes investe nele, ou algo, né, de um hobby, alguma coisa, ele olha muito mais para aquela coisa imediata. E a mulher, ela pensa, né, nesse desenvolvimento, em desenvolver essa, trazer algum benefício social para ela ou para alguém, ou algum familiar, ou alguém do entorno. Então, ela compartilha mais. Então, essa característica do empreendedorismo feminino faz com que ela impacte na sociedade, no ambiente onde ela está. Perfeito. E, Mônica, a mulher empreendedora, ela tem um olhar diferenciado sobre a liderança e a gestão? Você acredita que a mulher, ela tem esse olhar diferente do homem? E conta pra gente quais são as características, né, da liderança feminina. Tem uma característica muito próxima que a mulher ela tem esse lado mais afetivo, então ela sabe bem lidar com pessoas, com conflitos. Então, a mulher que gerencia uma casa, ela gerencia um orçamento apertado, ela gerencia conflitos, negociação o tempo todo, porque ela, né, tem que negociar filho, marido, né? Então, essa característica, essa habilidade que a mulher adquire de conseguir conciliar várias atividades ao mesmo tempo, favorece nos negócios. Porque nos negócios você tem que lidar com o fornecedor, com o cliente, né, com funcionários, liderar conflitos, liderar, né, conseguir conciliar situações, construir equipes, desenvolver aquela equipe. Então, a mulher ela tem esse lado humano da liderança. Tanto é que tem muitas empresas hoje que contratam mais mulheres, que querem mulheres na liderança exatamente por esse olhar. Então, nos negócios tem esse lado, né? O homem tem uma visão mais analítica, mais estratégica, e a mulher mais humana, mais humanizada. Então, inclusive, essa junção dessas habilidades é que, né, pode conciliar numa família, num casal que empreende, então a gente vê muito. Então tem essa característica feminina, como eu disse, gostar de trabalhar em rede, em grupos, né, e conseguir ter esse olhar humano para liderar equipes. Muito bem. Mônica, agora a gente vai falar um pouco sobre políticas públicas, né? A gente sabe que existem muitos programas, né, que englobam essa questão do empreendedorismo feminino, né?
Inclusive o Sebrae também tem alguns. Então, eu gostaria que você contasse para a gente, né, quais políticas públicas e programas, né, são os principais hoje que a gente tem, né, e quais têm feito realmente diferença, né, para o empreendedorismo feminino, quais que funcionam de verdade. Assim, o empreendedorismo ele não existe só pela vontade, né? Existe, você tem que ter a garra, a determinação, a força de vontade, né? Que são as características pessoais do empreendedor, mas também precisa do ambiente favorável. Então, a política pública ela entra nesse lado do ambiente, porque também não adianta ter um ambiente favorável e não ter a pessoa que tem competências empreendedoras. Tem que ter a junção dos dois. Porque senão a pessoa que não desenvolve essa competência empreendedora, ela não consegue perceber as oportunidades. Porém, eu percebo a oportunidade, eu não tenho um ambiente favorável que me favoreça, eu dificilmente vai conseguir avançar. Então, assim, falando da esfera pública, né, a gente vê hoje algo que não tinha antes. Nas três esferas de poder, nós temos secretarias exclusivas para o empreendedorismo feminino. Né? Então, tem o Ministério da Mulher, tem a Secretaria Estadual das Mulheres, Secretaria Municipal agora em Fortaleza, em alguns os municípios do interior onde não tem secretária específica, mas tem algum setor, né, alguma atividade. Tem se trabalhado muito a questão da política pública, a questão da saúde da mulher o combate à violência, né, e essa questão da violência contra a mulher, porque um ambiente de violência, de relacionamentos abusivos, dificilmente vai conseguir, né, empreender. Então, essa parte a política pública, né, ajuda com a legislação, né, para que essa mulher ela consiga ter liberdade e ela consiga ter os meios econômicos de se manter e de sair desse tipo de relacionamento que possa, né, dificultar a vida dela. Existe a questão de mães, por exemplo, as mães, o Sebrae do Rio de Janeiro, e aqui a gente vai começar a fazer uma experiência lá em São Gonçalo do Amarante, com mães atípicas, né, que são as mães de filhos autistas e filhos, né, com alguma síndrome que elas não podem sair de casa para trabalhar, para empreender porque se ela não tiver uma rede de apoio, ela não consegue ter com quem deixar o filho. Então, essa mulher ela precisa de alternativas de empreendedorismo que ela possa desenvolver em casa, que ela possa utilizar uma rede de apoio. Então, tem alguns recortes, né? As prefeituras, né? Nas secretarias de desenvolvimento, secretarias de ação social, tem programas voltados para esse apoio do poder público para que essa mulher ela consiga, né, se capacitar, consiga se preparar, consiga acessar um crédito. Então, uma política pública importante agora, né? A questão de ter um crédito. O governo do Estado tem, dentro de uma linha de crédito que existe, né, para apoiar pequenos negócios, de microcrédito, tem um recorte só para mulheres. O Sebrae agora acabou de lançar o FAMP, né, o Fundo de Aval de Pequena Empresa, 100% sem custo para as mulheres empreendedoras, que o empresário ele paga um percentual para ter acesso a esse fundo de aval para avalizar os financiamentos. E para a mulher empreendedora, né, para estimular, aumentar o nível de crédito para a mulher empreendedora, passou a ser gratuito, né, passou a não ter custo de operação, dessa operação, do fundo de aval. Então, são políticas que vão, né, se juntando. Né? O SEBRAE tem ação de capacitação, de acesso ao mercado, de orientação, né, de apoio à orientação ao acesso ao crédito. As secretarias têm a parte mais social, né? Os bancos já têm linhas de crédito exclusivas, então aos poucos vai se formando uma rede de apoio de políticas que vão favorecendo que esses negócios comecem a florescer, comecem a se estruturar. Muito bem. E, Mônica, como que a gente pode preparar as novas gerações de mulheres para empreender com propósito, inovação e impacto? O que é que a gente pode fazer hoje para preparar a nova geração para o empreendedorismo? O Sebrae também
tem feito esse trabalho com as novas gerações por meio de um programa que a gente chama Educação que Transforma. E aí, não só para meninas, né, mas para os meninos também. Nós temos trabalhado na escola desde o ensino fundamental, junto em parceria com as prefeituras, em parceria com as instituições de ensino, secretarias municipais, estadual de educação, para levar a temática do empreendedorismo para a escola. E atualmente nós já impactamos mais de 300 mil estudantes no Ceará com esse trabalho de empreendedorismo, porque a futura geração ela está na escola, ela está, né, sendo preparada para um ambiente que a gente nem sabe como é que vai ser esse futuro quando ele terminar daqui a 9, 10 anos, né? Qual vai ser o ambiente empresarial, o ambiente do trabalho, em que é que essas crianças vão trabalhar? Porque muda com muita rapidez. Agora com a inteligência artificial, né, nem se fala. Então, esse jovem ele precisa ser preparado, essa criança, para desenvolver essas competências empreendedoras para o que ele quiser ser na vida, e principalmente as meninas, né? Elas também estão nisso aí. O projeto de vida que eles quiserem ter, de ser um artista, de ser um médico, de ser um professor, de ser um engenheiro, de ser um empreendedor, elas vão precisar de competências empreendedoras, que é a autonomia, a iniciativa, a capacidade de inovar, de criar, né, de tomar decisões, de assumir riscos. Então, essas características, elas não mudam conforme a tecnologia avança, porque são características pessoais. Então, a partir desse trabalho, hoje, né, o Sebrae, pelo menos, tem esse trabalho forte dentro da educação, em parceria com as secretarias municipais e estaduais, inclusive universidades, para levar o tema do empreendedorismo para dentro da sala de aula, né? Então, essa a gente acredita que é a forma de, no longo prazo, a gente conseguir trabalhar. Fora isso, tem o trabalho com a juventude, tem o trabalho com as mulheres que já estão empreendendo, que querem empreender, e aí, né, já vão entrando com esse novo conceito. Mas para formar futuras gerações, a gente tem que começar na escola. Perfeito. E a gente está chegando aqui à reta final dos nossos cenários e eu gostaria de te convidar, Mônica, para deixar uma mensagem para as mulheres que sonham em empreender, mas ainda não deram o primeiro passo. Em primeiro lugar, é acreditar, deixar de lado essas crenças limitantes que às vezes as pessoas trazem, né? Que empreender é algo inseguro, vai atrás de alguma coisa mais fixa, né? Será que vai dar certo? Então, muitas vezes ela tem ideia, ela tem vontade, ela tem força, mas as pessoas ao entorno não acreditam. Então, ela começar a trabalhar essa força interior, se inspirar em outras mulheres, né? Ver histórias de mulheres empreendedoras da vida real, né? Não fictícias, ficção vizinho, próximo. Tem mulheres que empreendem, que lideram seus negócios, sua vida, e que podem servir de inspiração e buscar se capacitar. Eu acho que o conhecimento é a chave desse sucesso, desse primeiro passo é pelo conhecimento. Na hora que ela busca o conhecimento, se prepara, aí todos esses medos vão aos poucos sendo vencidos. Muito bem, com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui a presença da Mônica, nossa convidada de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá, tchau, tchau. Tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.